E aí, pessoal, boa noite. Então, começando esse bate-papo da nossa unidade curricular Educação Inovadora. E o foco de hoje, da nossa conversa, como a professora Carol enviou para vocês no fórum, é tirar dúvidas, dirimir algumas dúvidas, de maneira geral, principalmente com relação ao desafio que a gente sentiu ali na análise da atividade 2, que alguns, eventualmente, ainda estão um pouquinho em dúvida com relação principalmente à definição do tema. E aí agora a hora é agora. Se vocês tiverem alguma outra também questão para conversar, o objetivo agora não é a aula, né? Como vocês sabem, esse foi um momento, uma mediação planejada para única e exclusivamente conversar, bater um papo informal sobre as dúvidas de vocês e que a gente possa de alguma maneira auxiliá-los a esclarecer algum ponto na nossa unidade curricular. Dudu, só um pouquinho, vocês estão ouvindo. Pessoal, tem alguém que está ouvindo? Alguém está nos ouvindo? Alguém está nos ouvindo? Coloca aqui. Tá, tem gente ouvindo. Então, vou colocar uma orientação aqui para quem não está. Tá. Beleza, valeu, Kelly, muito legal. Então, people, como é que vocês estão se sentindo aí? Alguma dúvida? Estamos aqui à disposição para vocês falarem. Como é que a gente pode ajudar vocês de alguma maneira no curso? Agradecer a presença de vocês na prova, né, integrada. Fomos aos campos aí com muito carinho, pedimos uma pena, né? Na verdade, sentimos muito de não poder ter ido nos campos do Oeste por conta do problema com a Avianca. Eu acho que os professores que atenderam vocês por webconferência devem ter explicitado essa questão. A gente estava muito afim de ir mesmo, mas infelizmente não deu. Foi uma coisa que nos pegou de surpresa e conseguimos ir nos campos mais próximos, então foi bem interessante, assim, né? Angelita, a gente vai, com certeza vamos ter uma outra oportunidade aí, se Deus quiser, de ir até Xanxerê. Foi uma pena. E, assim, eu estava vendo ali algumas dúvidas que eles já tinham colocado no chat com relação ao feedback da atividade, né? Então, a atividade 2 de educação inovadora, que os colegas avaliaram, quando vocês clicam em cima do link da atividade, aparece para vocês o feedback. Então, vai aparecer a avaliação dos colegas e também a avaliação que nós fizemos, né, final da atividade de vocês. A gente até quer parabenizar vocês, porque todas as avaliações foram muito boas, né? As colocações que vocês fizeram para os colegas foram bem pertinentes, né? Então, eu achei muito legal, porque vocês realmente, né? A gente viu que vocês leram a atividade dos colegas, fizeram apontamentos, deram sugestões, acho que isso foi bem válido. Até acho que para essa questão da interação entre vocês, e porque às vezes a gente fala algumas coisas, olha, tem que mudar isso, tem que refazer, e alguns de vocês às vezes acham que, né, o professor está pegando o meu pé, e aí o colega falou exatamente o que a gente gostaria de falar, então acho que isso foi bem bacana, né, porque tem o olhar do colega, né, então não é o olhar só do professor, teve mais alguém que olhou para a atividade que vocês fizeram. E, assim, foi assim, muito pertinente todas as avaliações e parabéns, né? Parabéns mesmo, porque foi bem... A gente viu que vocês fizeram com seriedade, com compromisso e assim, realmente contribuindo, né, com a atividade do colega. Não, e essa é a proposta, né? Um outro objetivo dessa atividade 2, gente, que eu acho que é legal, isso que vocês perceberam, e a gente já tinha falado até na outra web prática, se não me engano, que é experimentar essa ferramenta do Moodle, que nem todos usam, explorar essa ferramenta, que é o laboratório de avaliação. E vocês enxergarem o potencial que ela tem, que ela explora bem a linha do trabalho de compartilhamento de conhecimento, explora essa questão da avaliação por pares, que é muito usada, por exemplo, nos periódicos científicos, nas bancas, no ambiente acadêmico, a avaliação por pares é muito utilizada. E tu teres uma ferramenta de apoio a um ensino, no caso, no ambiente virtual Moodle, que tu pode usar lá, distribuir para outras pessoas avaliarem no processo mais horizontal e coletivo, é muito legal. Então, a gente já está vendo
como nós havíamos falado, a proposta do uso do laboratório de avaliação não era exclusivamente avaliar o desafio, mas também experimentar essa ferramenta tecnológica aplicada no contexto educacional. Então, espero que vocês tenham curtido isso, reconhecido isso também, entendendo, claro, que nem todos... a gente criou uns aspectos, como vocês viram, aqueles aspectos, critérios de avaliação, sabendo que nem todos de vocês tinham conhecimento na temática do desafio do colega. Mas, em contrapartida, nos aspectos metodológicos do desafio, que não estavam muito ligados a conhecer o tema, por exemplo, um colega de vocês vai fazer sobre, enfim, uma formação nos bombeiros. A proposta é criar um curso na corporação de bombeiros. O objetivo não era avaliar necessariamente ter conhecimento sobre essa área específica da formação de bombeiros, mas saber se a proposta, se o desafio, se o perfil dos bombeiros estava lá descrito, se o perfil daquele contexto estava descrito, e enfim, outros aspectos que vocês viram ali na atividade 2. Então, só pontuar que mesmo aqueles que não tinham conhecimento profundo, não atuam de uma determinada área de conhecimento, acabou avaliando e mesmo assim muitas vezes contribuiu bastante com ideias diversas e variadas. Então, passando por várias análises, várias percepções, pode enriquecer bastante as avaliações. E eu e a Carol aqui ficamos nesse suporte, analisando essas avaliações. Eventualmente vocês viram as turmas que a gente corrigiu, outros professores, o professor Ulisses e a Etiane também trabalharam na correção, e eventualmente algumas discrepâncias a gente analisou, reavaliou e inclusive alteramos a nota, tá? Eu estou vendo aqui que não está aparecendo para eles realmente a avaliação dos colegas. Talvez alguma coisa aqui na configuração, depois a gente tem que... Mas eu tinha testado isso aí com uma colega. Não, está aparecendo só o nosso aqui. Eu estou olhando aqui como eles, ó. Está aparecendo só o comentário final e não está aparecendo a avaliação que os colegas fizeram. Mas só tem avaliação de colega, tem certeza? Eu posso até olhar uma outra, mas acho que tem, porque está aqui no meu comentário, ó. Considere as sugestões dos colegas, porque deve ter. Porque eu testei, se o aluno mandou a mensagem, eu testei e apareceu as avaliações. Estava aparecendo? Tá, vou ver aqui de novo. A Kelly conseguiu ver, ó. Conseguiu ver? Então beleza. A Larissa também. Então, vou testar aqui. Legal que vocês viram. Show, Neuza. Wagner, clica em cima da atividade do link e depois vai aparecer o link, a atividade de novo e aí tu clica em cima dela. Eu não sei se eu me fiz entender. Carol, abre aqui rapidinho só para ser mais preciso, Wagner. Tô abrindo aqui. Tem que clicar de novo nela e aí vai aparecer os detalhes da avaliação. É que a gente não tem a visão do aluno aqui. Só dá uma acessada aí, ver se tu consegue visualizar, por gentileza. Clicando no link da atividade, já aqui também não está aparecendo aqui seu envio só. Tá estranho o jeito que está aparecendo aqui. Suas notas. Quem conseguiu visualizar ali, fala pra gente qual o caminho que vocês seguiram. O Wagner. A Neuza, a Larissa. A Larissa Santos. A Bruna também está dizendo que não consegue ver. O pessoal que conseguiu ver, informa pra gente que a gente está sem o acesso do estudante agora aqui. A Larissa Santos clicou em cima da atividade. Mas aí clicou em cima da atividade, daí aparece o comentário dos colegas, Larissa? A Neuza também, fui nas atividades e cliquei em cima. Tu pode ser mais específico, Neuza, e vocês que conseguiram, tentar detalhar um pouco mais. A Larissa clicou em cima da postagem dela. É isso que eu fiz também quando eu testei ontem. Isso, a Larissa rolou até embaixo, vai descendo e lendo. Neuza também está confirmando isso. Porque um colega nosso também tinha relatado que não tinha acessado e eu respondi numa mensagem privada. Eu testei em casa e respondi. Tem que clicar em cima do envio. Entra na atividade, clica no link da atividade e daí vai aparecer assim, seu envio. E aí, clicando ali em cima do envio de vocês,
da postagem que vocês fizeram, aí que vai abrir as avaliações. Então, aparece o comentário do professor e não aparece o nome do colega que avaliou, só aparece a avaliação que o colega fez. Tá? Tem alguns colegas até que colocaram um nome ali na avaliação, mas a princípio não aparece o nome de quem avaliou, mas aparece a nota que vocês receberam de cada colega e os comentários que o colega fez para cada aspecto da avaliação, para cada critério. Isso. Essa avaliação, esse laboratório de avaliação por pares, ele é anônimo, né, como a Carol falou. Então, não precisaria se preocupar em colega, salvo aqueles que colocaram nos comentários o seu nome, né? Já estou explorando o game Kahoot, olha que legal. Teve um colega que indicou para usar o Kahoot para a Larissa e a Larissa já está usando. Então é isso, né? A gente consegue, nessa proposta, nessa dinâmica da EAD, agora a gente estava na reunião diária, que a gente toda quarta-feira faz a nossa reunião, né, Carol? E a gente estava falando desse contexto de como é que é estudar na modalidade EAD, nessa questão da autonomia, da organização do tempo. Então, a gente realmente, ao mesmo tempo que tem esses aspectos da gente ter essa autonomia e ter que achar uma forma adequada para encontrar o melhor jeito de estudar, oferece também, o mecanismo tecnológico oferece essas nossas grandes benefícios, e um deles é esse compartilhamento, uma ferramenta já sistematizada e automatizada para facilitar mesmo o compartilhamento de conhecimento. Então, já podemos fazer uma análise, né, desses benefícios e, ao mesmo tempo, essa questão psicológica que a gente precisa explorar para organizar melhor a nossa agenda, né? Por que eu estou falando isso? Por que isso foi pauta na nossa reunião? Estou puxando o assunto aqui agora, Carol. Porque alguns colegas lá na nossa avaliação, quando a gente perguntou sobre as dificuldades, alguns de vocês colocaram uma dificuldade de se organizar no tempo. Muita coisa para fazer, dificuldade, enfim, e a gente sabe que é isso. Alguns de nós também fazemos cursos na modalidade EAD, e a gente precisa buscar estratégias para organização mesmo de agenda e de tempo, de cronograma, talvez separar mesmo aquelas 4 horinhas por semana. E até uma coisa que surgiu que seria legal vocês compartilharem entre si, entre vocês mesmos, principalmente aqueles que estão conseguindo tocar melhor o seu espaço de estudo, compartilhar com os colegas como que vocês estão fazendo, né? Então, isso é uma outra dica, já mudando um pouco de assunto, puxando essa temática, e que vocês possam se ajudar a entender como é que tá a vida do outro e como é que ele está fazendo para se organizar. Não sei se vocês têm alguma dica, até pode contribuir aí. Fica tudo para depois, né, Kelly? É bem por aí. E não deveria ser, né? Por isso é importante a organização do tempo de estudos. Então, não é porque eu não tenho aula que eu não vou ter um tempo para estudar. Então, de repente, só reserva quarta-feira à noite, que é a semana que não tem aula, você tem aquela noite para você estudar. Mas, além da quarta-feira, a gente precisa ter mais algum dia, mais um outro horário para vocês se organizarem, né? Vocês já viram que a gente tem algumas tarefas, puxado em alguns momentos, então precisa ter essa organização para que vocês não se percam, né? Não passe o prazo. Tinha uma pergunta ali, agora eu não lembro quem que tinha colocado ali no chat, com relação a ali quando entra no Moodle, fica aparecendo algumas atividades pendentes, né? Então, tem algumas atividades, por exemplo, a atividade de hoje, de avaliação de segunda chamada, a gente abre ela para todos os alunos, né? Mas só vai fazer o aluno que solicitou a segunda chamada. Então, essa vai ser uma atividade que vai ficar aparecendo para vocês como pendente, porque vocês realmente não fizeram. Então, assim, se já fez a atividade, já deu conta dela, ignora né, que está o link ali, porque a gente não tem como colocar específico para alguns alunos, né? Então, acaba aparecendo para todos. Então, não se preocupem, porque às vezes vai aparecer essas atividades pendentes mesmo quando vocês já fizeram. E uma outra questão que eu queria falar, até a partir do que o Douglas estava colocando, da nossa conversa hoje à tarde em reunião, com relação à definição, né, da pesquisa de vocês, o alinhamento do desafio. A gente estava conversando sobre a questão do foco do nosso curso, né?
ele é um curso que tem foco em tecnologias para educação profissional. Então, o nosso desafio, que é uma temática de pesquisa de vocês ao longo do curso, ele não pode fugir da questão da educação e nem das tecnologias. Então, por isso que a gente vem insistindo com vários de vocês ali nos feedbacks das atividades, que mesmo para quem não é professor, quem não atua em sala de aula, a gente precisa pensar o nosso desafio para a educação, não necessariamente para a sala de aula e nem para um contexto de professor-aluno, mas eu não posso fugir do foco da educação. Então, o meu desafio ele tem que ter, de alguma forma, um viés educacional, principalmente focado para a educação profissional. Então, se a gente tem alguns colegas que trabalham na polícia, que são policiais, que são bombeiros, e tem tanta coisa que dá para a gente pensar nessa área com foco educativo, né? Dá para fazer campanhas educativas, dá para trabalhar com formação, até para bombeiro voluntário, né? Policial mirim, tem vários projetos já nessa área, assim, envolvendo a área da polícia, o trabalho da polícia com a área educacional. O pessoal que é da área de contabilidade, de administração, pensar formação para os funcionários de uma empresa, capacitação em algum aspecto, né, daquilo que vocês trabalham no dia a dia de vocês. Já tem a gente, ao olhar os desafios que vocês propuseram, tem alguns, por exemplo, na linha de educação financeira. Então, veja que a área financeira, que normalmente não tem uma grande tradição de se ver educação financeira, mas tem algumas propostas de vocês que têm feito aí a área financeira. Acho que foi tu mesmo, Angelita. Eu dei uma olhada ali no teu, então dá para sim a gente aproximar. Se a gente for pensar, né, todas as áreas precisam de algum tipo de abordagem educacional formativa. Todas as áreas de conhecimento que existem. Então, com base nessa premissa, a gente pode explorar esses aspectos da educação nessas áreas. Como pensar um curso, como pensar, de repente, uma proposta de planejamento desse curso, como a gente falou, recursos educacionais, que possam ajudar nessa proposta formativa, um blog que possa te ajudar, ou um canal no YouTube que possa também ser um recurso, um espaço formativo, inclusive um espaço informal, a gente também está considerando assim. No começo desse ano, eu fiz uma pesquisa para uma oficina que nós ministramos, a quantidade de pessoas que acessam o YouTube para buscar conteúdo de formação. Né? Então, se a gente pensar algo relacionado com a área que vocês atuam, para uma formação no YouTube, que é uma formação informal, né? Não tem nada a ver com escola, que pode ser em qualquer área, né? Na área financeira, orientação para casamento, porque me veio aqui agora, para cuidar de filho, né? Tem N. Carol tá querendo casar. Olha o inconsciente dela. Mas dica para comprar carro, vamos mudar de área, então. A Carol comprou um carrão agora, altas naves. Dica para comprar carro, dica para jardinagem. Então, alinha a área de formação de vocês com uma proposta de formação usando tecnologia. Né? Então, o YouTube é uma das possibilidades, tem N outras possibilidades. Né? Então, a gente pode trabalhar com a comunidade, com centros comunitários, com um posto de saúde do bairro. Tem vários espaços que a gente pode trabalhar a educação que não a escola, que não sala de aula. Né? Então, para quem não é professor, para quem não trabalha com a área da educação, pensa na sua área de formação, na sua área de atuação profissional, algo que alinhe tecnologia e também que alinhe a perspectiva de educação como formação para aquela área. Né? A gente não pode fugir dessa linha, porque é a linha do curso, né? É um curso de tecnologias para educação profissional. Então, precisa trabalhar nessa perspectiva, mas vocês podem pensar a inserção dessa proposta educativa em qualquer contexto, que não só o contexto da escola.
Ó, aqui a Marisa de São Carlos, o nosso objetivo não é ficar falando aqui que nem uns doidos, né? O objetivo é a gente trocar, fazer um bate-papo mesmo, então o foco é esse. Então vamos tentar responder algumas coisas, analisar o que vocês estão colocando aqui. Então, a Marisa colocou, de São Carlos disse que o dela é na área da saúde. Perfeito. A área da saúde pública deve e se aproxima da educação de uma maneira fortíssima. Por exemplo, na linha da prevenção de saúde. Então, a gente vê várias áreas da saúde, por exemplo, da saúde pública, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O que poderia pensar como um plano, uma campanha formativa que envolve educação para instruir a população ou uma determinada comunidade de um determinado local. Olha aí agora a delimitação de tema, né? Já estou dando exemplo aqui mais uma vez um insight que teria, não tem como fazer uma campanha talvez para o Brasil ou para o mundo inteiro. Eu iria interagir com um perfil específico da tua comunidade, da tua localidade, que teria um conjunto de características específicas e, com base nessa análise desse perfil, poderia propor, então, uma campanha formativa específica na área da saúde e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, que a gente já vê de monte por aí, e assim se expande para várias áreas, câncer, várias outras doenças, doenças relacionadas à mente, né, transtornos psicológicos, depressão, estresse, uso da tecnologia, saúde, tecnologia e educação. E assim, o público da Marisa poderia ser, por exemplo, médicos, vacinas. Poderiam ser enfermeiros, não sei qual é a formação da Marisa, mas assim, não precisa necessariamente ser o público, ser a comunidade, ser crianças, poderia ser o público de enfermeiros, uma capacitação para enfermeiros, uma capacitação para os médicos. Né, para os profissionais da área da saúde. Então, assim, o público de vocês, ele pode ser também, né, o público que vocês quiserem trabalhar, que de repente vocês tenham uma afinidade maior. Mas é bem importante essa questão da delimitação, de delimitar claramente quem é o público, né? Porque eu falar para enfermeiros é diferente de eu falar para médicos, que é diferente de eu falar para a comunidade geral. Né? Então, dependendo do meu público, o meu foco de atuação vai ser um ou outro. E aí, por isso que a gente falou ali na atividade 2 da importância de delimitar. E o público, inclusive, pode aparecer na pergunta do desafio de vocês. Né? Quanto mais eu delimito a minha pergunta do desafio, mais fácil fica eu trabalhar com essa proposta, né? Desenvolver a proposta. Por exemplo, a Marisa aqui comentou que ela é técnica de enfermagem. É o que a gente faz aqui, por exemplo, no Serfead. Uma outra ideia nessa direção, Marisa, quantas demandas será que os próprios técnicos de enfermagem, tu que conhece a realidade dos técnicos de enfermagem, quantas demandas educativas, formativas, poderiam ser propostas por ti mesmo? Pode ter percebido ali pelos teus colegas, ou em determinada área, ou aí na região, que precisa de determinado conhecimento, que carece de determinado conhecimento sobre a própria técnica da enfermagem. Então, olha como tem uma ligação direta com a educação profissional, com o fazer, o trabalho que tu está dizendo, que é, nesse caso, né, os técnicos de enfermagem. Então, poderia ser feita uma proposta para os próprios técnicos, para os teus próprios colegas. É o que a gente está fazendo aqui no IFSC, que a gente trabalha no centro de formação e faz formações para os nossos pares, que são colegas professores e técnicos administrativos também. Então, a gente está trazendo alguns insights, tudo isso com base no que nós estamos sentindo, coletando, sentindo do que vocês estão passando para a gente, para tentar, de alguma maneira, ajudar a esclarecer um pouco mais o nosso universo de trabalho aqui dentro, mas focado sem sair do universo da educação profissional e tecnologias para a educação profissional. Vamos pegar as outras coisas aqui que o pessoal comentou. Estou vendo aqui a dúvida da Larissa e da Heloísa com relação a mudar o tema, né? Mudar o foco ali do desafio. Então, assim, gente, agora vocês estão começando as disciplinas de experimentação e de produção. E talvez alguns de vocês vão precisar ajustar, né, ainda o desafio. Tem alguns que ainda estão com um desafio muito amplo, que ainda não está focado na educação, né, nem no uso de tecnologias para esse contexto educacional. Então, vão precisar ainda delimitar melhor isso. E também pode surgir essa questão de, eu tinha pensado uma coisa e agora vendo os materiais dessas novas UCs, me ocorre que eu poderia fazer outra coisa. Dá para mudar? Dá.
Mas a ideia é que, assim, ó, que até ali o finalzinho de junho, né, terminando esse semestre, vocês tenham definido o desafio de vocês. Porque a gente está agora, nesse momento da experimentação da produção, também vai começar a colocar em prática um pouco do que vocês estão propondo como desafio. E aí, se vocês cada pouco ficarem mudando, né, vai acabar que perde a experimentação, perde de poder aplicar aquilo que vocês estão propondo no desafio de vocês. Então, o ideal, sabe, quer mudar, muda agora, né, o quanto antes, para vocês já aproveitarem a experimentação e a produção para implementar alguma ideia, e para que ali em agosto, quando a gente começar a disciplina de pesquisa, que vai trabalhar já focando o TCC, vocês tenham isso bem claro. Tá? E aí eu já vou engatar aqui a pergunta do Maicon, que é sobre, o Maicon quer fazer um blog, um site, ele tem que implementar? Sim, Maicon, essa é a ideia, é mão na massa, né? Eu tenho um desafio, eu vou buscar soluções para esse desafio. Então, não é uma coisa que eu vou ficar aqui viajando, será que... Não, eu estou propondo um blog para um determinado público, vamos fazer o blog para ver se funciona ou se não funciona. E essa é a construção e a organização do desafio ao longo do curso para a escrita do TCC. Então, o que é que vai ser o teu TCC? Vai ser dizer para a gente como é que foi a criação do blog, se ele realmente, né, resolveu o teu problema, o teu desafio ou não, se ele contribuiu para a solução do desafio ou não. Eu tenho que sempre conseguir a solução para o meu desafio? Não. Pode ter desafios que eu implemento alguma ideia e não dá certo. Né? De repente, ali a Marisa vai estar propondo uma solução para o público dela, que são as pessoas que vêm para o posto de saúde, e ela não vai ter resultados com aquela proposta que ela fez. Então, daí ela perdeu todo o desafio dela? Não, ela vai escrever o TCC dela, dizendo que ela tinha esse desafio, que ela fez uma proposta de fazer uma campanha de divulgação e que não deu certo. Ela vai ter que repensar porque a campanha que ela fez não funcionou. Pode ser que funcione fazendo um site, pode ser que funcione fazendo um vídeo no YouTube, pode ser que funcione de outras formas, da forma como ela propôs não funcionou. Então, não se preocupem, gente, porque não tem certo e errado. A gente aprende muito na escola, assim, que tudo que a gente faz tem que dar certo. Tudo que eu faço tem que ter resultado bom. Quando a gente está fazendo pesquisa, a pesquisa pode dar errado. Né? Vocês viram ali no nosso material, os grandes gênios da humanidade, eles não inventaram uma lâmpada de um dia para o outro, né? O Henry Ford não descobriu o motor do carro de 8 cilindros de um dia para o outro. Foram pesquisas de anos, de tentativas, erros, até chegar no modelo ideal. Então, da mesma forma que a gente está fazendo aqui, tem essa ideia de a gente experimentar soluções para o nosso desafio, que podem ser soluções que tragam resultados positivos ou não. Pode ser que a gente chegue à conclusão de que aquilo que a gente pensou, implementou e testou para o nosso desafio não funciona e que a gente vai ter que buscar outras possibilidades. Então, não se preocupem muito com tem que dar certo. Né? Pode ser que vai dar certo, pode ser que não, e nem nada disso vai ser jogado fora. Tudo que for a experimentação de vocês ao longo do curso vai para a escrita de vocês, vai para a produção do trabalho final de vocês. Isso aí. Vamos ver mais coisa aqui. Ó. O João, a Angelita respondeu tua perguntinha logo abaixo. Excelente, Angelita. Na verdade, essa conciliação dos temas e a busca da dupla, a gente tem estimulado vocês, não sei se vocês perceberam, mas desde da primeira web prática, a gente já inseriu um pouco aquele papo pela ferramenta de webconferência que nós usamos, para vocês conhecerem um outro, já irem falando, pensando nos temas que vocês tinham interesse. Então, nós temos tentado colocar algumas condições para facilitar essa interação e a formação das duplas. As atividades, já desde o começo do curso, nós estamos estimulando com que vocês façam em duplas, para também poder facilitar esse processo de, claro que não é tão simples, né, de encontrar aí um parceiro de trabalho. Então, é importante
usar as ferramentas tecnológicas, como a Angelita tá colocando. Eu não sei qual que é o NEAD do João, mas assim, os alunos que eu estava acompanhando, né? Não sei se tu chegou a fazer com as tuas turmas, Douglas, mas as minhas turmas eu apontei já, né? Aqueles desafios que eu percebi que eram semelhantes. Perfeito. Eu apontei para os alunos, olha, o fulano de tal está fazendo algo parecido, né? Conversa com ele para, de repente, vocês fazerem parceria, né? Então, a gente já foi dando dicas, João, para vocês ali na correção das atividades. Mas, assim, vocês têm uma sala de prosa, e a sala de prosa tem todos os colegas do NEAD de vocês. Então, de repente, coloca a tua proposta lá na sala de prosa. Boa. Né? E tenta encontrar um parceiro, porque na sala de prosa estão todos os alunos, vocês recebem o que é postado lá, né? Então, acho que é um bom espaço para você compartilhar. São algumas dicas que a Carol está colocando. Até mesmo a atividade 1, gente. Atividade 1 é aquela primeira atividade que já tem algumas ideias de desafios e ela está aberta. É um fórum. Nós fizemos esse fórum justamente para que tu pode ir lá na atividade 1, selecionar para ver, tu vai ver todas as postagens dos colegas do teu campus, aí do teu NEAD, e ali, de repente, tu vai de novo relembrar essas propostas que já estão publicadas lá. É uma outra dica. Dá uma olhada na atividade 1, pode ir na sala de prosa, fazer mais uma postagem, olhar o perfil dos colegas, que está lá também, usar o WhatsApp. Então, é uma outra posição, algumas dicas. Mas, João, vou relembrando, a tua consideração super importante tu colocar aqui para a gente, e vamos buscar mais formas de facilitar essa formação dos pares, tá? Vamos facilitar, só não esquece de aproveitar o que já tem lá disponível. A gente pode pensar em mais algumas ações, sim. Eu acho que essa questão de trabalhar com colegas que estão em lugares diferentes, ali a Angelita, né, que colocou que ela mora em Pinhalzinho, e a Cláudia, que trabalha com ela, mora em Xaxim, que não são a mesma cidade, não, são cidades próximas, mas tem, acho que, vou pensar rápido aqui, acho que 20, 40 quilômetros, né, de distância. 40 de Pinhalzinho, talvez um pouquinho mais de Pinhalzinho a Xaxim. Então, assim, 60, obrigada, Angelica. E assim, trabalha com ferramentas tecnológicas, né? A gente viu desde a nossa primeira aula o Meet, né? Que é uma ferramenta de conversa online, o próprio WhatsApp, né? Para vocês conversarem em dupla. Acho que a grande parte dos NEADs, o pessoal organizou o grupo de WhatsApp do NEAD, então, para vocês conversarem com os colegas do NEAD, trocarem ideias. Então, acho que tem vários recursos, né? O próprio Google Docs, que a gente trabalhou também, permite que vocês trabalhem compartilhando. Não, eu acho que, sobretudo, gente, voltando naquela perspectiva da educação à distância, nós temos vários benefícios e facilidades que a EAD nos traz. Em contrapartida, nessas questões de relação, de formação de parceiros, estabelecer trabalhos coletivos, as tecnologias também permitem, mas a gente precisa, como não é um ambiente, nós não estamos todo mundo dentro da sala olhando, combinando naquele horário de conversar, a gente precisa buscar outras alternativas e se comunicar. A gente tem feito nas web práticas, hoje é mais um dia de um encontro síncrono, né, virtual, mas é importante buscar alternativas, criar, inclusive, alternativas. Eu acho que a gente tem que pensar também em sobrepor esse aspecto para usar aquilo que a tecnologia nos permite para o lado, né, de modo positivo, tá? Vou responder aqui a dúvida do André, que não é da nossa disciplina, mas que é uma dúvida do curso. André, hoje a gente tem a segunda chamada do desafio presencial. A segunda chamada é para os alunos que perderam o desafio presencial na primeira chamada e que fizeram a solicitação para a coordenação, apresentando a justificativa de ausência no desafio da primeira chamada e que a coordenação deferiu o pedido. Tá? Então, somente para os alunos que não fizeram o desafio presencial e que fizeram a solicitação para realizar o desafio na data de hoje. Então, todas as avaliações, a gente sempre tem a primeira chamada e a segunda chamada, que é a oportunidade para, de repente, alguém teve um problema de saúde, algum problema de trabalho, né, alguma questão de convocação judicial, que naquele dia impediu de ir ao seu NEAD fazer a avaliação, então solicita a possibilidade de fazer na segunda chamada.
Então, todas essas orientações vocês têm no guia do aluno, que é muito importante que vocês leiam e que está lá na sala, no Moodle, que é a sala do suporte ao aluno, né? Então, lá tem o cronograma das aulas, tem o guia do aluno com as orientações, então todas as documentações do curso que vocês precisam estar nessa sala. Tem mais dúvidas? Tá, Heloísa fez uma colocação sobre a questão da construção do TCC. Heloísa, na verdade, tu tens razão também. O que a gente estava colocando aqui, o que a Carol colocou, é só na direção de, já, como nós estamos falando, é a terceira conversa sobre isso, e entendemos na verdade, é complexo essa escolha do tema, sim, falamos hoje à tarde na reunião, mas da importância da gente construindo gradativamente. A mudança de tema, ela é possível. Não tem problema nenhum mudar o tema, tá? Então, respondendo pontualmente, pode, não pode, não tem problema, não tem problema, tens toda a razão, pode acontecer e naturalmente, especialmente a afinação dele, né? Normalmente, tu vai falar assim, eu vou trabalhar com tecnologias pensando para reduzir a evasão. Seria um tema maior que a gente usou como exemplo. Aí, ao longo da experimentação das tecnologias, o C2, tu viu que tem lá uma ferramenta que achou muito legal, que pode usar para acompanhar os alunos pelo celular, vamos dizer assim. Opa, meu tema maior era evasão. Eu vi na UC2 que tem uma ferramenta, descobri uma ferramenta de autoria, que vocês vão ver esse tema lá na UC Experimentação e Produção, nas duas, que tem uma ferramenta que pode me ajudar diretamente para acompanhar o aluno, é uma ferramenta de autoria. Então, agora, a minha temática, que ainda é evasão, mas não é, agora estava num plano mais macro, agora eu vou me focar em estudar e aplicar aquela ferramenta específica. Ou pensar num plano de como trabalhar com aquela ferramenta específica, ainda no tema da evasão, na direção da evasão. Então, tanto esse afinamento, essa especificação, essa delimitação pode acontecer, quanto uma mudança também radical no tema. Não tem problema. A única coisa que nós tentamos e buscamos fazer foi estimular com que vocês despertassem para pensar no seu espaço. Olhar para o seu cenário, olhar para o seu trabalho, olhar para o que está acontecendo e ver, o que precisa aqui de educação no meu espaço? O que eu poderia trabalhar com alguma proposta formativa? Era nessa direção, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro, a gente tentou falar de uma maneira suave, muitas vezes parece que é uma pressão enorme, mas é um despertar, é o início dessa caminhada, e que quanto mais a gente refletir sobre esse espaço, refletir sobre o perfil do público que a gente quer trabalhar, mais fácil vai ser, vai começar a desenvolver antes, vai trabalhar antes no seu desafio. É só tão simples quanto isso. Eu sei que a Heloísa usou um exemplo, uma figura de linguagem ali, né? Quando ela falou de criar um hospital. Então, eu vou aproveitar a ideia dela para dizer assim aqui, Heloísa, a gente não vai conseguir construir um hospital em 1 ano, que é o tempo desse curso, né? Mas, assim, se eu conseguir construir uma salinha, uma aula desse hospital, já é uma grande coisa, porque eu vou experimentar a construção daquela aula e depois eu consigo construir as demais aulas até eu ter o hospital. Então, por isso que a gente está batendo tanto com vocês na questão do foco, né, da delimitação. Porque assim, a gente não vai conseguir dar conta de resolver todos os problemas do mundo nesse tempo do nosso curso. Então, seleciona algo bem específico, né? Algo bem próximo da realidade de vocês, algo bem específico, e trabalha soluções para essa questão. Porque aí depois eu vou ampliando para resolver o problema do mundo, se é que eu quero realmente resolver o problema do mundo. Né? Então, resolve primeiro o problema ali da tua casa, resolve o problema do teu bairro, o problema do setor da empresa onde você trabalha, né? Não sei aí qual que é o desafio específico da Heloísa, mas pega um foco pequeno, busca soluções para ele, para depois a gente, em outras oportunidades, explorar um universo maior. Né? Então, por isso a importância do foco, tá? Da delimitação do tema de vocês. Isso, Heloísa, ali a gente não está, talvez não esteja tendo noção do problema. Repito, é um processo gradativo. A gente tem falado aqui nas webconferências sobre essa questão da delimitação do tema. A Carol aqui trouxe mais algumas informações, algumas dicas, algumas sugestões, e vocês vão perceber
A gente estava em reunião agora, mais 4 horas de reunião. Vocês vão perceber na próxima web prática que os professores planejaram uma web prática para trabalhar de novo em cima do tema que seria o desafio de vocês. Então, gente, tem um ano inteiro. São todas as web práticas, de alguma maneira, todas as disciplinas, está garantido. Nós estamos fazendo de tudo e mais um pouco para isso. Para que possa gradativamente ir olhando para o TCC de novo, pensando nesse tema de novo, afinando, mudando o tema se precisar. Então, todos os professores, nós estamos totalmente dedicados e focados para tentar auxiliar isso, para não deixar lá para o final. É exatamente essa a tua sacada, Heloísa. A ideia é não deixar isso lá para o final. Agora, no começo, parece um pouco confuso, né? Talvez até, eu estava pensando aqui, talvez por conta desse estresse que acabou gerando em vocês, eu estou pensando que talvez, vamos esperar o curso terminar para a gente avaliar, mas quem sabe a gente vai falar sobre o desafio talvez só depois do semestre, no segundo semestre. Se a gente perceber que essa nossa estratégia gerou muito desconforto para vocês, nós estamos percebendo, sentindo, totalmente ligados. A gente fez isso porque na oferta anterior, percebemos que muitos alunos chegaram sem saber o que fazer já no final do ano, do semestre. Nesse momento, a gente está fazendo de tudo para antecipar, para fazer essa melhor condução. É mais uma experiência, como a Carol falou. Se porventura a gente perceber que a gente vai tentar corrigir já no meio do caminho, mas ainda continuamos acreditando de que vai ser o melhor para vocês e para todos nós. Eu acho que é importante a gente falar, não, vou frisar de novo aquilo que o Maicon perguntou, assim, eu tenho que implementar? Sim, né? E por isso que a ideia é a gente pensar algo pequeno, né? Que não seja algo além das nossas possibilidades, da nossa condição de execução. Então, a ideia é que a gente tenha o desafio e que a gente busque soluções para o desafio ao longo do curso. Né? Que a gente aplique as soluções, experimente as soluções, teste soluções, e lá no final a gente tenha, como dizer assim, eu testei isso e funcionou, eu testei aquilo e não deu certo. Uhum. Né? Eu consegui buscar... uma possibilidade para esse desafio seria isso, ou eu não encontrei nenhuma solução para esse desafio ainda, né? Vou ter que continuar buscando outras formas de solucionar. Então, é importante que seja algo pequeno, que não seja algo monstruoso, né? Vamos voltar ali no exemplo do hospital. Eu não vou construir um hospital, mas eu posso construir uma parte dele, que é aquilo que eu consigo dar conta nesse tempo, com os conteúdos que eu vou estudar no curso, e que a partir da construção disso, eu ganho experiência, eu ganho conhecimento para depois poder pensar em algo maior. Então, quem ainda está com um desafio muito, muito grande, né, vai focando. Vamos tentar pegar puxando o gancho do hospital, mais uma vez. Eu acho que essas coisas é legal de tentar trazer vários exemplos, né? Vamos imaginar que tu trabalha no hospital, é um técnico, tá? Um servidor da área de gestão do hospital, tá? Obviamente, não tem nenhum professor, a não ser que seja professor do hospital universitário, enfim, mas enfim. É um técnico que trabalha lá com a gestão da equipe terceirizada. E vocês percebem que a equipe terceirizada tem uma rotatividade muito alta, e é isso que acontece em muitas empresas. Toda vez tem que trocar um terceirizado, E tem ali alguma coisa algum procedimento que existe nessa troca de terceirizado, que tu precisa explicar para o terceirizado como é que funciona a empresa, qual é o objetivo da empresa, explicar quais as atividades que ele tem que fazer, enfim, algumas coisas que toda vez quando troca essa pessoa rotativamente no hospital, tem que explicar de novo. Opa! Acendeu a luzinha de uma possibilidade formativa de fazer um curso, talvez EAD, sei lá, para esse cenário específico dentro do hospital, que seria uma proposta de treinamento ou de ambientação ou de recepção dos terceirizados, que tu vai colocar eles num ambiente, nos computadores, numa sala de informática, ou sei lá como. Ou que eles possam estudar em casa, pelo celular. E eles vão lá, aquele grupo de terceirizados, vão fazer do hospital, olha como é uma pontinha pequenininha, e eles vão fazer essa formação. Então, por que eu estava pegando só esse insight? Para trazer talvez mais um exemplo do que a gente está falando aqui, de uma possibilidade de problema e de possível solução a ser construída para esse contexto que era gigante, a gente olhou para o contexto pequeno. Heloísa, tudo que tu estás falando é perfeito, é excelente essas tuas colocações, inclusive agradeço de tu estás fazendo isso,
e ter, a gente está num ambiente super aberto, super informal aqui, né? Ter aí a disposição em colocar essas questões, eu tenho certeza que são dúvidas de vários colegas. Então, por isso é muito bom tu teres colocado, inclusive trazendo outras ideias, provocações, sugestões, é fundamental. Assim, sobre a gamificação, sobre os conteúdos que estão por vir. Eu tenho total compreensão e concordo 100% contigo. Terão vários conteúdos que vocês vão ver que são muito legais e que agora ainda não tiveram. E aí, esse estalo que eu acabei de dar esse exemplo, de usar uma formação EAD, ou de repente trabalhar na gamificação, ele também vai acontecer. Repito, com muita tranquilidade, não tem problema nenhum. Mudem o tema. Eu preciso mudar, preciso ajustar. Ajustem, tá tudo certo. O que importa é o que a gente quis fazer e se propôs até agora. Vamos começar a pensar sobre isso. Vamos começar a pensar sobre isso. Vamos começar a pensar sobre isso. Só antes ali da gente ir para a dúvida da Angelita, tem duas questões antes ali do André, que perguntou sobre dicas para usar o celular. Né? Acho que, André, acho que eu vou deixar você curioso mais um pouco, porque na experimentação e na produção agora tem bastante dicas sobre isso, né? De ferramentas, de aplicativos que você pode utilizar. Então, não vou fazer o spoiler, né, de estragar a busca de vocês ali, o estudo de vocês que está começando agora nessas UCs, tá? Então, busca a informação lá e depois, se tu ainda continuar com dúvida, acho que os profs das UCs podem também ajudar mais para frente, tá? E aí o Luiz também perguntou ali sobre as dicas para atividade 2 da UC de produção. Então, assim, Luiz, a UC está começando agora, né? A atividade foi aberta agora, então assim, encaminha a dúvida lá no fórum de dúvidas dentro da unidade curricular, ou manda uma mensagem específica para o professor da disciplina, né? A gente está aqui conversando com vocês um pouquinho do que nós trabalhamos em educação inovadora, da elaboração do desafio, né? Então a gente não vai entrar nas dúvidas dessas UCs que começaram agora, que vocês ainda estão estudando conteúdo, né? Ainda vão ter as web práticas, então vocês podem tirar essas dúvidas com os professores dessas unidades curriculares lá no Moodle, pelo fórum ou pelas mensagens no Moodle, tá bom? Angelita, colocando aqui, voltando a falar da aplicação, no momento não estou trabalhando. A Cláudia também está procurando uma colocação. Fico pensando como poderíamos aplicar nosso TCC. Perfeito, Angelita. Tu podes, por exemplo, uma das ideias, uma das possibilidades é aplicar num público, a gente chama de fazer um piloto, um teste piloto. Então, por mais que tu não esteja, que tu gostaria de fazer uma proposta digamos, para os terceirizados do hospital ou para os médicos, tu não está trabalhando no hospital, tu não está nesse espaço, mas não impede de, eventualmente, tu propor algum recurso, disponibilizar através da internet para esses médicos, ou ir até o hospital, não como colaboradora. Veja, tu não está trabalhando necessariamente no hospital, mas tu vai tentar, de alguma maneira, chegar nesse público, que pode ser de modo virtual, pode disponibilizar por um grupo de WhatsApp, e aí aplicar e fazer um piloto com essas pessoas sem estar nessa instituição. Outra coisa, se não for uma empresa, a Carol colocou muito bem, pode ser a comunidade de maneira geral, associações, cooperativas, grupo de pessoas, eventualmente, que estão próximas ao teu entorno. Então, são outros potenciais públicos que podem ser explorados, principalmente para quem talvez não esteja agora empregado, e que também pode pensar em trabalhar questões da educação, da tecnologia para a educação, para esses públicos também. E aí tem a questão, assim, também, Angelita, por exemplo, da educação financeira, né? Quando a gente fala que da execução, da aplicação, eu não preciso necessariamente executar o curso. A própria construção do curso já seria uma implementação, né? No que a gente está pensando aqui ao longo do curso de implementação, de experimentação, produzir o material desse curso, produzir a proposta metodológica, né? Já seria implementar a ideia. Então, você não precisa necessariamente executar o curso com o público-alvo. Isso pode ser um segundo momento da tua proposta. Isso. Se conseguir executar, melhor. Exatamente, mas se não só... Nesse caso, construir a formação já é uma entrega maravilhosa.
E você vai escrever, então, no seu TCC, como é que você produziu esse Construiu. curso, né? O que Isso. tem no curso, qual é a proposta metodológica dele, como é que você pensa a execução. Então, isso é uma implementação também, né? Então, não precisa necessariamente ser a execução lá com o teu público final, mas pode ser o processo de construção dessa ideia, o relato no TCC de vocês. A Arlete está na mesma situação da Angelita, então acho que a gente já falou um pouquinho, né? Uhum. Vamos ver ali a dúvida A Larissa perguntou da avaliação da unidade curricular. Se eu não me engano, ainda está aberta, Larissa, até o final de junho. Então ainda dá para fazer a avaliação. Tinha uma dúvida ali, acho que pulou, do Timóteo. Por favor, não esqueçam de fazer a avaliação da unidade curricular. Para a gente é super importante, tanto para melhorar nosso trabalho, quanto até para a gestão aqui do IFSC, né? O Timóteo está falando que o desafio dele é sobre educação ambiental, na educação de jovens e adultos, e que ele ainda está pensando qual é a tecnologia inovadora que ele vai utilizar. Uhum. Exatamente pensando numa aplicação que possa ser avaliada, descrita e realizada dentro de um ano. Acho que agora, Timóteo, na produção e na experimentação, você vai ter várias ideias, tá? Para possibilidades de tecnologia que você pode usar para esse público. Acho que vai abrir um pouco, né? Assim, o teu olhar, vai ajudar bastante agora Com certeza vai. Nessas ideias. E acho que o teu, pelo que tu relatou aqui, já está bem delimitado, assim, né? Organizada a ideia. Tem gente que ainda está um pouco mais amplo, que talvez vai ter um pouco mais de dificuldade, que ainda vai ter que delimitar, né? Se o teu já está bem delimitado, é só definir a tecnologia. Gustavo, o tema é sobre educação financeira nas escolas. Ainda não consegui inserir um método, né? Ok, Gustavo, acho que a gente está bem nesse processo, né? Então, se tu já sabe o que tu queres fazer, quem é o teu público, vai agora buscando mais informações, mais referências, né? Aquela atividade 2 que a gente fez, onde vocês apontaram lá o que eu já sei, o que eu ainda preciso saber, era para orientar vocês nisso, né? Então, o que eu ainda preciso saber para resolver esse desafio? É o que vocês têm que buscar agora, buscar ideias, buscar possibilidades, né? Então, as unidades curriculares vão ajudar, mas tem algumas coisas que talvez vocês tenham que buscar também além, né, das unidades curriculares. Produzir material para estudantes de graduação. Só um pouquinho ainda sobre esse teu tema aqui. Eu estava viajando, pensando em algumas coisas, Gustavo. Um lance muito massa e fundamental na hora de definir o tema de trabalho, definir o objetivo do teu TCC, é conversar com mais pessoas, que é o que a gente está fazendo aqui. Colocar, a mesma coisa que tu fez aqui, colocar aqui no chat e a gente poder debater e trazer algumas ideias e discutir com foco nisso. Nessa web prática aqui, talvez a gente não consiga debater com profundidade todas essas, cada tema por tema, né? Ou dificuldade que vocês estejam tendo na definição. Mas aqui, poderia pensar, por exemplo, eu concordo plenamente contigo, a educação financeira não está presente nas escolas. Então, tu poderia fazer, quem sabe, desenvolver um canal. Eu vejo um potencial para fazer um canal, uma proposta metodológica, inclusive desenvolver um canal no YouTube para contornar essa brecha, essa lacuna que não se vê hoje nos currículos de educação financeira. E tu poderias aproveitar, inclusive, fazer esse lance. Jovem, e já tem várias pessoas fazendo isso no final das contas, né? Mas você que é jovem, não sei qual que vai ser o teu público, vai ser um público mais novo, ou de repente um pouco mais de idade, e fazer uma abordagem para complementar os estudos dele, fazendo um link com o que ele aprende na matemática. Eu sei que os professores de matemática já fazem isso, mas poderia pegar conteúdos da matemática, dependendo do teu público, e já puxar para exemplos de educação financeira, misturar matemática com exemplos de investimento, para cada vez mais ajudar o professor dessa área, o uso do Excel, para que ele possa controlar as contas, ou aplicativos que possam utilizar a educação financeira. Então, tu pode fazer uma ponte com esse cenário que existe uma lacuna. É melhor ainda que tenha essa lacuna, ao meu ver, né? Enfim, tô viajando aqui um pouco nessa ideia. Olha aí, o professor Jara, já tem uma dica aqui da Deise do Continente. Empreendedorismo Mirim, a Unicred me ajuda com palestras. Também tem projetos, tem vários projetos. Então vai se conectando com o tema. É super importante olhar o que está rolando, procurar mesmo no Google. É um trabalho que exige essa
como a gente falou nas atividades, análise do ambiente, análise do contexto, análise do perfil, conversar com as pessoas, né? Ó, o Joel do Polo é professor de matemática, a Heloísa colocou muito legal. Aqui a gente está conseguindo já fazer, achar redes de trabalho, né? Formar redes, muito legal. Patrícia, olha, o teu problema é o pouco diálogo, né? O teu desafio aí, o que tu observa é o pouco diálogo existente entre os pais e a escola. Então, assim, o que tu poderias propor, né, para aproximar isso, assim, para que esse diálogo aconteça? E aí são essas ideias que a gente pode buscar uma ferramenta tecnológica, né, ter um espaço onde os pais possam dialogar com a escola, um chat, um fórum, né, ou outras possibilidades, que aí você tem que olhar ali para a tua realidade e ver o que é possível, né, dentro do que você faz, do teu alcance ali dentro desse espaço, o que é que tu consegues propor, né? A gente poderia ter um canal online onde os pais participassem, ou que o professor da escola postasse o que as crianças estão fazendo, um blog, por exemplo, que o professor postasse junto com as crianças e os pais pudessem comentar. Uhum. Né? Então, tem várias possibilidades que aí você tem que olhar para a realidade onde você está, o que é possível implementar. Né? Eu não sei se você é professora ou se você trabalha em alguma outra área na escola. Então, o que você, enquanto educadora ou enquanto pessoa que está inserida nessa escola, nessa comunidade, consegue propor, né, de solução? Então, acho que tem várias possibilidades de pensar essa aproximação. Patrícia, olhando mais uma vez, a gente está fazendo um papel aqui como se fosse aqueles programas que tem o Shark Tank, esses negócios de... dando ideia de mentor. A gente não está cobrando ainda. A ideia, mas não ajuda em nada, né? É uma espécie de coach de temas. Mas isso na verdade, essa proposta, como eu repito, é legal vocês fazerem o tempo todo, é importante fazer. Mas algumas outras dicas com relação a esse diálogo. Se eu não me engano, tu é radialista, não é, Patrícia? Ou estou errado? É comunicador, eu acho que tu tem uma baita locução, hein? Olha só a viagem que eu vou fazer aqui agora. Quem sabe tu possa explorar e fazer uma proposta de podcast para aproximar o que está acontecendo na escola com os pais. Imagina fazer, olha que viagem, que coisa boba. Fazer um grupo no WhatsApp, por exemplo, que tu vai, nesse grupo do WhatsApp, tu vai lançar informativos diários ou semanais, que tu vai dizer assim, ó, pessoal, os pais e professores, aqui quem está falando agora aqui é a Patrícia, e eu sou a responsável por fazer a aproximação da escola com os pais. Sabe o que rolou hoje na escola? Rolou isso e aquilo. E os alunos fizeram essa atividade, foi muito legal. Então, acompanhe o que está acontecendo com seus filhos. Vai ser muito legal. Eu estou viajando aqui, né? A Patrícia... Oi, Carol. Oi, posso falar? Claro. O Douglas falou tanto e começou a dar o meu exemplo que eu acho que só escrevendo eu não vou conseguir expressar tudo. Desculpa. Sim, eu trabalho, então, sou jornalista, trabalho com assessoria de imprensa, focada só em assessoria de imprensa, para uma prefeitura, um município, pequeno município aqui da nossa região, que é o município de Marema. E nesse município nós temos um programa de rádio, numa emissora aqui local, com 10 minutos de duração por dia. No entanto, como nem todo mundo tem disponibilidade de ouvir esse programa de rádio exatamente no horário em que ele roda, que ele é veiculado, eu mando por WhatsApp para a grande maioria dos moradores do município. Nós somos uma cidade de 2.000 habitantes. Então, eu consegui cadastrar praticamente toda a cidade através do WhatsApp, através de listas de transmissão. Então, a pessoa recebe no seu WhatsApp todo dia o programa de rádio com 10 minutos de duração. E foi através disso que eu vejo que assim, se criou uma comunicação muito boa entre os munícipes, para mim informar eles sobre o atendimento do médico no posto de saúde, sobre obras de calçamento, sobre, enfim, avisos mais diferentes, que me surgiu esse questionamento: como é que eu posso aproximar os pais da escola? Porque eu, como mãe de aluno, eu vejo essa dificuldade, que nem todos os pais têm um comprometimento de estar próximo dos professores para que se tenha uma boa educação.
porque eu acredito que a educação ela não é feita na escola, ela vem de casa. Por isso, disso tudo. Não sei se conseguiram me entender. Patrícia, olha que coisa mais maravilhosa. Na verdade, a educação que é o que os teóricos colocam, né? Essa tríade mesmo. É importante, é fundamental a participação dos pais junto com a escola. Então, não tem como separar isso. E olha só que massa que acabou rolando o que tu falou. Eu estava aqui pensando e evoluindo nessa ideia. Poderia, por exemplo, tu já está fazendo isso, mas para tentar deixar ela ainda mais, com poder ainda maior. Tu poderia, em cada uma das escolas, definir uma rede de pessoas, selecionar alunos dessa escola, vamos dizer assim, vai ter 2 alunos representantes ou 3 alunos e um profissional dessa escola. E tu vai montar um time de comunicação dessa escola e esse time vai fazer meio que um podcast ou vai fazer um comentário, vai ser o responsável por comunicar nesse grupo de WhatsApp o que está acontecendo nessa escola. Então, tu começa a criar uma rede de comunicação dentro da educação com um papel formativo. Então, sei lá, eu estou só viajando aqui para tentar, de alguma maneira, tornar essa proposta que ela possa ter uma engrenagem e funcionar num sistema contínuo, né, de formação. Então, sei lá, não sei se ajuda de alguma maneira, mas são alguns insights. Sim. Você também, como tu é jornalista, de repente, assim, essa ideia que o Douglas deu de ter um grupo, uma equipe na escola que produza, você poderia ensinar eles a como é que se produz, né? Porque você tem a linguagem jornalística, tem o match ali, né? De como fazer. E o teu projeto também poderia ser ensinar esse grupo para que eles produzam e comuniquem o que acontece na escola. Show, tu pode fazer exatamente uma proposta de formar comunicadores da educação. Olha só, que boas ideias. E olha, preciso dividir com vocês que um dos motivos que me levou a pensar em tudo isso também é que o município onde eu trabalho, ele tem 2.000 habitantes. Na escola, entre alunos que o município atende, que é do ensino infantil até 5ª série, tem 130 alunos, mais ou menos. Então, é um público pequeno e acredito que seria muito mais fácil de aplicar esse trabalho. Então, talvez o teu desafio não seria necessariamente implementar essa comunicação para as escolas, mas capacitar os alunos para que eles façam isso. Né? Então, nesse momento, tu capacitaria e depois você implementa a ideia de eles produzirem os materiais para, então, fazer a comunicação dos pais com a escola. Seria uma segunda etapa. Mas acho que é uma ideia bem legal. Bem legal. Bem inovador. Bastante trabalho. Não, mas ela é bem, ao mesmo tempo, ela é bem simples. Né? Não exige, digamos assim, não é um aplicativo que tu vai construir. Veja, são ferramentas que já existem, mas tu pensa em usar elas de uma maneira que talvez não tenha sido pensado no teu espaço. E isso é inovação, né? A inovação tem a ver com aquilo, com o teu contexto, o que está acontecendo no teu lugar. E que é um conhecimento que tu já tem, tu tem formação em jornalismo, então tens o conhecimento de como organiza isso, né? O que tu tens que organizar agora é como tu vais ensinar isso para crianças ou para adolescentes, para que eles produzam material e façam essa comunicação. Isso. Como é que poderia ser exemplos? Tu como jornalista, né? Qual é a linguagem que poderia ser comunicada? De que maneira? Qual é a narrativa que essa pessoa vai usar? Qual tecnologia que esses alunos vão utilizar? Se é o podcast, eles vão gravar pelo próprio celular? Não vão? Que pausas, como é que eles fazem para editar também, eventualmente, pode falar um pouco de edição, do áudio, e também dos aspectos jornalísticos, do que tipo de informação é importante passar, né? E aí tu fala um pouco de jornalismo, de comunicação, junta com educação e tecnologias. Pô, show de bola. Show. Obrigada, pessoal, pela ajuda. Valeu. Que mais? Obrigada. Show de bola, a gente que agradece. Tem aqui a questão do André, que ele é professor de matemática, mas no colégio que ele trabalha só tem 3 computadores para turmas de 30 alunos. André, acho que uma sugestão aí poderia ser você pensar a sala de aula invertida. Né? Não sei também se os alunos daí da tua cidade têm o computador em casa, ou tem o celular, que eles poderiam assistir vídeos e consultar material pelo celular, porque seria uma ideia interessante, né? De você até usar os materiais prontos lá
do chinesinho lá, eu sempre esqueço o nome dele, da Kao Mataan, lá, como que é o nome lá? Me ajuda aí, quem lembrar. Que tem os vídeos de matemática todos prontos já na internet, né? Então, seleciona os vídeos que são mais importantes para os teus alunos, faz, de repente, uma sala de aula virtual que eles estudem em casa e que você, na sala de aula, só debata os conteúdos, faça exercícios, né? Então, a ideia de sala de aula invertida, se tu não conhece, estuda um pouquinho sobre isso. Eu acho que seria uma ideia bem bacana para o teu problema ali, né, da escola que não tem o computador, e que poderia ser uma inovação também na tua aula de matemática. E esse conteúdo de sala de aula invertida e metodologias ativas, vocês também vão ter já... Não, vai ser na disciplina planejamento de cursos de ensino híbrido, se eu não me engano. Vai ser um pouquinho mais para frente a unidade curricular. Que vai trabalhar a organização de salas organização virtuais. de salas virtuais, essas metodologias ativas, e aí vai ser bem... Se eu não me engano, é essa unidade. Mas a gente tem hoje, sabe, Google Sites, Google Sala de Aula, que são ferramentas super fáceis, gente, da gente aprender, manusear, não tem nada de muito complicado, né? Então, dá para vocês fuçarem e mexerem nelas, já aprende, né? Não é nada muito complicado, e que são possibilidades de disponibilizar os recursos. Se eu não me engano, tem algumas dicas se não me engano, não, tem dicas de ferramentas, de vídeos e materiais agora nessas UCs de produção e experimentação, né? Então, acho que você pode buscar, André, esses materiais que os profs estão indicando agora nas UCs e pensar como é que você poderia usar isso aí para as tuas aulas, né? Acho que tem algumas ideias bem legais. E aí busca ferramentas, né? O Google Sites é bem fácil de usar, o Google Sala de Aula também. Então, dá para organizar salas virtuais que os alunos acessam com o conteúdo. Então, você, como professor, seleciona o conteúdo e disponibiliza, né, online para os alunos. Eles estudam em casa, pelo celular. Isso. E aí, na sala, tu simplesmente tira, né, tira as dúvidas, faz exercícios, complementa a partir daquilo que o aluno construiu com o computador deles. Aí tem que ver se eles têm acesso a esse computador em casa. Seria uma maneira de contornar, inclusive uma estratégia pedagógica, como a gente está falando, e de contornar essa situação de um jeito inovador, porque é recente que o pessoal... Recente não, mas na área da educação, digamos assim, de maneira geral, é um pouco mais... Uma outra ideia também, que é uma das propostas do ensino híbrido, que é a rotação por estação, né? E que uma das estações trabalha com conteúdo no computador, as outras estações trabalham com outras ferramentas. Então, se você tem só 3 computadores na escola, pode pensar essa estratégia de rotação. E enquanto um grupo fica fazendo exercício no papel, no caderno, no quadro, um grupo vai estar no computador fazendo atividades online, né? Ou assistindo vídeos de orientação do conteúdo. E aí eles vão rotacionando, né? E você vai usando o computador que tem na escola, e todos os alunos vão trabalhar. E você consegue atender também, né, os alunos em grupos menores. Então, também é uma ideia legal que tem agora também falando sobre isso nessas UCs que vocês estão começando agora. Tá? Então, vai ajudar também quem trabalha com sala de aula, né? Tem vários de vocês que têm a proposta do desafio para a sala de aula, tem várias ideias legais de metodologia para inserir tecnologias na escola. Legal, legal. Legal, André. Muito bom. Tem vídeos, não sei de qual ferramenta tu está falando, Angelita, se é do Google Sites, do Google... Não, sobre a sala de aula invertida e metodologias ativas. Também. Tem bastante coisa aí também na internet. E, gente, o que nós estamos falando aqui, repito, nós fomos a primeira unidade curricular, agora está rolando a terceira e a quarta, vocês acabaram de começar. Todas essas coisas que nós acabamos de falar, a maioria delas, as teorias que estão por trás delas, vocês vão ver em detalhes em frente. Tá? A hora que a unidade curricular começar, os conteúdos estão aí, vocês vão ver em detalhes em frente. O objetivo agora aqui não é falar sobre, necessariamente, aprofundar o conteúdo, mas falar das possibilidades. Né? A Cris tem uma dúvida ali. Cris, queres abrir o microfone e perguntar? Que eu não entendi qual que é a dúvida no desafio, na validação. Então, se quiseres perguntar no microfone... que a gente tinha falado de todas as anteriores, né?
de enaração, né? São, sim, muitas possibilidades. Vamos olhando para elas. Vamos olhando para elas, a gente vai selecionando algumas. Por isso que lá na atividade um a gente já pediu para vocês pensarem em 5 problemas, né? Como eu posso, justamente para isso. Tudo foi pensado propositadamente. Como eu posso melhorar tal coisa? Como eu posso? E aí vocês já vão olhando para as possibilidades, aquelas possibilidades que interessam a vocês. Foi nessa direção mesmo. E agora vamos continuar olhando e o funil vai começar a chegar. À medida que as unidades curriculares vão passando, esse funil vai melhorar com certeza. Absoluta. E aí, galera, mais alguma coisa? Estamos chegando já no nosso tempo, né? Estamos chegando já nos finalmente. Timóteo, a gente vai começar esse vínculo a partir do segundo semestre, tá? Então, ali em agosto, a gente tem a unidade curricular de pesquisa em educação profissional, onde vocês vão delinear a proposta, né? Mas que, na verdade, esse delinear a proposta é meio que sistematizar isso que vocês estão fazendo agora, né? E aí vocês têm, a gente está com o modelo do TCC aqui na tela, né? Então, a gente já pediu lá na nossa última web prática que vocês fossem já colocando aquilo que vocês estão produzindo nas atividades das unidades curriculares para dentro desse modelo, né, do artigo. Tem gente que ainda não fez isso e é muito importante que todos façam. Vai pegando aquilo que a gente produziu ali na atividade 1 e 2 de educação inovadora, que é o desafio, vocês já apresentaram por que querem trabalhar com esse desafio, então isso faz parte da introdução aqui do TCC. Mesmo que depois mude, a gente vai só ajustando aquilo que mudou. Então, já vai colocando para dentro do modelo de TCC aquilo que vocês estão produzindo nas atividades, né? E aí a gente vai, a partir dali da disciplina de pesquisa, alinhar com vocês, né, o que vocês vão trabalhar, e a partir de setembro a gente começa com os orientadores, né, para daí já começar a desenvolver bem a mão na massa o trabalho. Mas, assim, acho que desde já vocês já estão experimentando algumas possibilidades, né? Agora, em experimentação, vocês vão trabalhar a experimentação, então já pode construir resultados e já vai trazendo isso para dentro do modelo. Quem não pegou o modelo, eu vou colocar aqui na nota o link, tá? Eu fiz um link resumidinho para vocês poderem acessar o template. Só que na segunda web prática, que a gente trabalhou integrado, Educação Inovadora e Cultura, a gente explicou para vocês como salvar o template no Google Drive de vocês, né? Como que vocês têm que fazer o passo a passo ali. Então, seria legal vocês assistirem a aula, a web prática, para fazer isso quem ainda não fez. Tá? No final da web prática passada, dá uma assistida na gravação que a gente sugeriu trabalhar com esse modelo online. E aí a ideia é que agora, ao longo das unidades curriculares, gente, assim, ó, dicas, tem uma dica para a gente fechar essa nossa webconferência de dúvidas de bate-papo de hoje. Peguem o que vocês estão fazendo em cada unidade curricular, peguem e coloquem já lá no arquivo modelo de TCC. Que seja o texto grosso, pega o texto grosso de o que vocês estão fazendo lá, joga lá. Pega outro pedaço de texto, já joga lá. Então, não deixem de aproveitar o que vocês estão fazendo nas unidades curriculares para colocar no modelo de TCC. A gente já está, desde o começo, sugerindo isso. Não deixem de fazer isso aí. Isso depois, gente, vocês vão chegar lá em agosto, setembro, na hora que era para começar a orientação, vocês já vão estar com um monte de coisa já bem avançada. Vai ajudar bastante. Paloma, o modelo está aqui, eu coloquei o link aqui na nota compartilhada, no lado esquerdo aqui da tela de vocês. Está o link. Esse link não está no Moodle, tá? O link ele está na nossa web prática. Para quem perdeu, é importante assistir a segunda web prática, porque lá a gente faz o passo a passo, né? Porque não adianta vocês abrirem o modelo, porque ele não está compartilhado com vocês, ele está só para visualização. Então, lá na web prática, a gente explica o que tem que fazer, tem que salvar ele dentro do drive de vocês, né? Então, tem lá o passo a passo do que fazer, tá? Mas eu botei o link aqui também para vocês já poderem acessar o documento.
Alguém perguntou ali tem perigo do curso parar por conta dos recursos? A princípio não, tá, gente? Para o curso ir até o final. Pode ser que a gente não consiga abrir novas turmas, mas a turma que já está correndo vai continuar. Deixa eu ver o que mais. Oi, Dinara. O modelo de TCC que nós estamos usando nessa oferta é diferente dos anteriores. Nós fizemos algumas modificações, mas a gente pode disponibilizar o modelo anterior, que é parecido, tá? E, inclusive, tem uma coisa que já está começando a acontecer, que é as defesas de TCC dos alunos do ano passado, e que é muito legal vocês participarem. Então, Carol, a gente vai agora, ao longo das próximas defesas, né, Carol? Uhum. A gente pode socializar para eles, para que vocês possam participar das defesas de TCC que estão acontecendo da turma anterior e já conhecer como é que é o trabalho, como é que é essa defesa, se quiserem, né? Eu sei que está muito cedo e não quer mais... Está terminando já, na verdade, as defesas. Não, mas acho que ainda dá para pegar algumas, né? Não tem problema, nem que seja uma. A gente disponibiliza para eles, vocês podem assistir. Tá? E TCC também dá. A gente pode oferecer um TCC, só que, como eu falei, esse modelo que nós estamos usando é mais enxuto. A gente mudou para ser uma coisa mais direta e mais enxuta. Aí não adianta a gente compartilhar o modelo porque ele é diferente, né? Então, até a outra turma era um outro formato. Não, mas eu digo um modelo não, um trabalho pronto já. Mas é porque é um outro formato, então não vai ajudar muito, acho que nessa dúvida dela, né? Mas não no formato, mas dá para ajudar no conteúdo. Sim. Ela pode sacar um pouco como é que foi a linha do conteúdo, o objetivo do trabalho, como é que ele escreveu. Mas assim, tendo claro que o formato é um pouco diferente, né? Eu vou colocar aqui na tela essa orientação aqui rápida sobre a elaboração, né? Então, assim, quais são as etapas que a gente vai trabalhar? A etapa de planejamento, que é essa que a gente está fazendo agora, que é definir o desafio, definir quem é o meu público, o que eu quero fazer, né? E aí a gente tem uma etapa de fundamentação teórica, e que isso vocês também já podem ir buscando agora, ao longo dos estudos, porque, assim, dependendo de qual é o desafio de vocês têm que ler algum material, têm que buscar mais informações. Então, isso que vocês estão lendo, estão buscando, às vezes até mesmo algum artigo que tem de leitura no material das unidades curriculares serve de referencial teórico para o trabalho de vocês. Então, já pode ir lendo, né? Então, de repente, lá o André resolveu trabalhar com a sala de aula invertida. Tem vários artigos na internet sobre isso, tem um livro muito bom sobre esse assunto. Então, já vai lendo sobre isso, já vai organizando as ideias e vai levando lá para o modelo, para o template do TCC, né? Coloca lá dentro do item da fundamentação, do referencial teórico. A metodologia é o como vocês vão fazer para resolver o desafio de vocês. Né? O que vocês estão propondo? Então, eu estou propondo fazer um curso, como é que eu fiz isso? Quem é o meu público? Quantas pessoas vão participar? Resolvi construir um site, como é que eu fiz? Que ferramenta eu usei? Então, a metodologia, a gente conta como a gente fez. Então, está pensando ideias, está organizando, já vai colocando lá para dentro do modelo essas ideias e essas propostas do que vocês estão fazendo. E aí, depois, a gente vai lá na parte mais final, escrever os resultados e defender o trabalho. Né? Então, essa parte, a etapa 1, 2 e 3, vocês já podem trabalhar nelas agora, ao longo do processo. Então, tudo que vai fazendo, vai registrando. Né? As ideias que vocês vão tendo, vai registrando. E se vocês usarem o modelo, esse template que a gente disponibilizou, já vai ficando tudo no mesmo lugar. E aí, depois, é muito mais fácil a gente limpar o que está a mais do que lá, na hora de ter que fazer, ter que colocar, né, escrever e produzir muita coisa. Então, está produzindo agora, já vai colocando para o template. Por isso, a gente disponibilizou o template para vocês desde já. Né? Não é para apavorar ninguém, não é para assustar, mas é justamente para ajudar vocês a construir desde já esse trabalho. Né? Para que ele seja um trabalho processual e não só lá no final do curso, né? Agora que eu já estudei tudo, então agora eu vou escrever. Não, a gente já está escrevendo desde já, à medida que a gente está trabalhando, aos poucos, né? Estudando, a gente está aos poucos escrevendo, né? E produzindo. Aí quando vocês chegarem lá no final, vocês falam, poxa, eu passei o curso, produzi o trabalho. Né? O trabalho está pronto, não o TCC não é um monstro, um bicho de 7 cabeças, né? É uma produção
e que a ideia desse curso é que ela aconteça ao longo do processo, e não só lá no final. Por isso que a gente marcou essa webconferência também. Exatamente. Esse é um dos motivos. Para tirar as dúvidas de vocês, para justamente vocês poderem alinhar. Até para vocês saberem, a gente normalmente fazia isso lá no segundo semestre só. Esse papo aqui rolava lá no segundo semestre. Nós optamos por trazer ele um pouquinho antes para tentar, de alguma maneira, ir ajudando, e podemos fazer mais vezes, e construindo isso ao longo do semestre, né? Ao longo do ano inteiro. Não, depende do aluno, sim, Luísa. É isso mesmo. A gente estava falando sobre mestrado, doutorado, trabalho de conclusão de curso. É aquela coisa, só tem uma regra, todo mundo tem medo. A maioria, aliás, desculpa. E outra, que é importante, segunda regra, os passos iniciais. Cada passo que a gente dá, isso é batata. Começou a escrever a primeira frase, pô, foi difícil, escreveu o segundo parágrafo, também deu um trabalhinho, daqui a pouco a coisa vai fluindo. Então, é aquela coisa que a gente sabe para tudo que a gente vai fazer, toda iniciativa que a gente tem que tomar na vida, né? Que é dar o primeiro passo. Desde do regime até o trabalho de conclusão de curso. Então, regime, academia, que tu tem que ir lá e começar a ir fazendo, e tem todos esses aspectos do nosso comportamento, que é muito individual mesmo, né? Muito pessoal, mas é importante a gente aproveitar e desenvolver isso agora, nesse momento. Então, assim, para quem tem o TCC ali como um pesadelo, Heloísa, vamos desmistificar isso, e essa é a ideia da gente começar desde já, né? Da gente poder olhar para isso como um processo de construção e não como algo que vai tirar o nosso sono lá no final. Muitas vezes a gente constrói essa ideia de que o TCC é um monstro, porque a gente vai ver ele lá no fim, né? Então, eu quero logo acabar esse curso, e daí agora ainda tem que escrever um TCC. E às vezes a proposta do TCC em muitos cursos não tem articulação nenhuma com o que você estudou, é uma coisa pontual, isolada, né? E é justamente essa ideia que a gente quer desconstruir com vocês. Isso. De que é uma construção de processo e não lá no final, desvinculada de tudo que vocês estudaram. Muito pelo contrário, é algo que a gente vai produzir durante o curso. Isso, a gente está tentando fazer de maneira totalmente vinculada. Se vocês puderem, né, carinhosamente perceber isso, vai inclusive ajudar com que a coisa flua mais facilmente. É a mesma coisa que tu largar uma pessoa que nunca nadou na vida e chegar ela assim, e jogar ela no mar, com onda de 2 metros. É justamente isso que nós não estamos querendo fazer. A gente está querendo talvez trabalhar um pouco mais essa parte inicial do TCC, despertar para o TCC, olhar para o seu entorno, para aos poucos começar a redação, já oferecemos o modelo, e não deixar lá para o final e jogar o cara para fazer a defesa e construir em 2 meses, já que o curso é curto, né? Então, é mais ou menos nessa direção. Pode até assustar um pouco e tal, que a gente sabe disso, que é normal, mas eu tenho certeza, e a Carol tem, a gente tem certeza que no final vocês vão ver que valeu bastante a pena ter iniciado isso já agora. Fechou, gente? Mais alguma questão, alguma dúvida? Que bom, Angelita. Obrigado pelos teus comentários e pela tua ajuda também. Acho que foi bem bacana, né, a participação de vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido ajudar, assim, com algumas ideias. Até o pessoal que ficou quietinho ali, que não se manifestou, né, mas de repente aproveitou alguma das ideias que a gente trouxe para os colegas. E, assim, a ideia é a gente poder ajudar realmente vocês a alinhar, ajustar essa proposta. Então, assim, se ainda tiver dúvidas, né, manda para a gente. A nossa disciplina já terminou, né, já está começando as outras, mas se vocês ainda têm alguma questão, pode mandar para a gente, na medida do possível, vai ajudando vocês, né, ou vai orientando que, isso vocês vão ver mais para frente, né, para vocês também ficarem mais tranquilos com relação a isso. A gente está gravando, Larissa, vamos colocar lá no Moodle, provavelmente colocamos dentro da UC Educação Inovadora, né, já que é uma proposta da disciplina. A gente coloca lá na parte no link das web práticas, tá? Como mais uma aula. Que bom, Paloma, legal também, André, Luísa. E aquilo, né? Que se ficou um pouco acanhado, ou surgiu uma nova ideia e gostaria de conversar, manda uma mensagem privada, manda no fórum da unidade, que outros colegas podem ler e ajudar também. Vamos explorar esse espírito coletivo, vamos explorar isso mesmo. E seguir juntos nessa caminhada. A gente vai se ajudar bastante, vai dar certo, tá?
E vamos pensar em fazer, eu estava pensando aqui, Carol, e quem sabe fazer uma outra web prática mais para frente. Minha proposta é a seguinte, quem sabe vamos fazer mais um papo desses no final desse semestre já, lá em final de junho. Um papo eu e a Carol mesmo aqui, mas talvez mais rápido, para ver o que vocês sentiram até agora sobre o TCC. Talvez vai ser legal. Até lá, né? Até o próximo papo. E assim, uma ideia também é vocês ali, entre os colegas do mesmo NEAD, vocês podem combinar conversas, né? Usa aquela ferramenta do Meet.git que a gente mostrou para vocês, e combina com um grupo de colegas para trocar ideias, né? Então, acho que vocês também organizarem isso é bem bacana. E vocês têm o espaço da sala de prosas para conversar com os colegas, articular isso, mas também vocês têm os grupos de WhatsApp dos NEADs, né, que vocês podem articular com os colegas. Então, quem aí tem um pouco mais de espírito de liderança, às vezes, né, que se destaca, marca lá o Meet. Que a gente já tem percebido, né? Já tem percebido que tem aí alguns, normal em todos os espaços, né? Já tem alguns... Não que os outros não possam ser líderes, né? Não, que tem tomado mais iniciativa e podem também contribuir nessa direção. Acho que isso é legal, natural. Não depender só de nós, né? Porque a tecnologia está aí, a gente sabe que esse é um universo que todo mundo é produtor, né? De conteúdo, pode criar, pode abrir uma sala de webconferência. Então, dizer assim, mas eu não tive possibilidade de conversar com meus colegas, pô, aí fica um pouco complicado. E também, assim, desconstruir um pouco essa ideia de que a gente só aprende se o professor estiver junto, né? Ou que a gente só pode produzir algo quando o professor propõe, né? Então, acho que vocês também são produtores de conteúdo, vocês têm muita informação para compartilhar, né? E vocês podem organizar isso independente de ter um professor do curso junto com vocês. Né? Acho que essa é um pouquinho também da ideia da educação inovadora, né, Douglas? Que a gente quebra esse paradigma de que para aprender tem que ter um professor. Isso, é verdade. Se tu fores ver aí, o que mais se fala hoje é muito sobre isso, gente. Muito sobre isso. O papel do professor, claro, como orientador, ele tem uma proposta, a gente tem uma metodologia, mas assim, num universo extremamente conectado, ubíquo que a gente vive, tudo é possível, né? Para além desse espaço que a gente existe, né, a gente pode se organizar de diversas formas, interagir, se comunicar. Então, a gente tem que puxar um pouco a responsabilidade para nós. Eu acho que isso é um papel importante. E não é puxão de orelha, não. Eu me coloco nessa posição também como estudante. Nós temos que puxar essa responsabilidade. A gente tem ferramenta, a gente tem, né? Então, vamos junto nessa. Fechamos então, gente? Estamos no nosso horário. Finalizamos? Tudo beleza? Então tá. Maravilha, gente. Obrigado por vocês estarem com a gente. Hoje alguns colegas fizeram a prova de segunda chamada, a gente sabe disso. A oportunidade foi só para bater um papo mesmo, para conversar, não há nada de muito... Né? Vocês puxem as nossas orelhas se a gente deu muita aula aqui, que a ideia não era essa. Não era da aula, não. Às vezes a gente se empolga, então vocês cobrem, tava muita aula. Isso. Para a gente poder melhorar da próxima vez. Então, tá. Fiquem com Deus aí, uma ótima semana, tá? E contem com a gente, agradeço por vocês a nossa unidade curricular e a gente vai se encontrar em próximas unidades aí. Desculpem qualquer coisa. Abraço.